Eu comecei achando que eu sabia, né, do que eu precisava, mas eu não sabia exatamente o que é, o principal que é você é a sua marca. Não é só vir pra cá e falar, olha que lindo castelo, olha ali o Mickey, olha essa batata frita. É a vida das pessoas que tá em risco ali. Você ser irresponsável de levar pessoas sem ter o devido preparo é você colocar em risco a vida de alguém. Não adianta nada você ser um nerd que sabe tudo do parque e você ser ruim com pessoas, porque o trabalho é com pessoas. Minhas alunas na mentoria fazem isso também. Elas vão do zero, acompanhando o passageiro até o momento do embarque. Que é muito legal, porque quando você embarca, você já conhece a pessoa. Se a sua história fosse um filme, fosse um personagem, talvez, quem seria e por quê? Tem gente que vai pra Disney e volta com foto, orelhinha do Mickey e também com uma fatura enorme no cartão de crédito. A minha convidada de hoje voltou com uma profissão de lá. Ela já viveu a Disney como turista, funcionária, treinadora e guia. Já acompanhou milhares de pessoas por Orlando. Descobriu que tinha um talento que ia muito além de conhecer os parques, ensinar outras pessoas. E foi assim que transformou mais de 20 anos de experiência em um negócio. Hoje, ela dá cursos, mentorias e consultorias para profissionais que trabalham ou querem trabalhar com viagens para Disney e Orlando. Só que agora tem um novo capítulo começando. Depois de anos ensinando profissionais a criarem viagens incríveis, ela decidiu voltar para o outro lado e criar uma experiência com a sua própria assinatura. Eu quero aproveitar essa história para descobrir o que a Disney ensina sobre atendimento, experiência, pessoas e negócios. Quando a gente sai da frente do castelo e começa a olhar atrás, nos bastidores. Porque hoje não é só uma conversa sobre viajar para a Disney, é sobre alguém que entrou nesse mundo, construiu uma carreira e transformou experiência em conhecimento, conhecimento em negócio. E agora está começando uma nova aventura. Então, prepara o passaporte, porque o Gestão Sem Gravata de hoje vai para Orlando. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora pro nosso episódio.
Recebam aqui com uma salva de palmas a empresária que conhece a magia dos dois lados do balcão, a Luciana Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Luciana. Amei, obrigada, uma honra estar aqui, obrigada por essa introdução, obrigada por esse espaço incrível, essa oportunidade, espero poder contribuir com o pessoal que está aí, né, saber um pouquinho mais de Disney, vou trazer umas coisas de bastidores também, enfim, então é uma conversa bem legal hoje. Bacana, ó, e você que está assistindo aí, ó, já se inscreve no canal, deixa seu comentário, curte esse episódio que eu tenho certeza que seus filhos, até você que é adulto, né, tá aí na nossa idade, tem vontade pra Disney. Quem não tem, né? Hoje pode ser o momento certo pra isso, tá? E eu tenho uma pergunta já interessante aqui pra fazer pra ela, até deixei anotadinha aqui pra quebrar o gelo, ó. Vamos lá. Depois de tantos anos vivendo esse universo, você ainda entra na Disney e sente aquela magia? Ou quando você entra lá, você fica de olho só nos bastidores? Eu choro toda vez. Sério? Eu ainda me emociono bastante, assim. Tem um momento muito especial para mim e que agora eu posso dividir com a minha filha que me acompanha, enfim, com todo mundo que tá lá. E aí eu não tenho vergonha nenhuma desse momento, que é quando eu tô entrando no Magic Kingdom, que é o parque mais famoso, o parque que tem um castelo. Aquela caminhadinha, assim, da entrada do parque até o castelo, eu faço em prantos, todas as vezes, assim. Caramba. O coração bate mais forte. Ali é um lugar que eu tenho um carinho muito especial, tem muitas memórias ali, e ali é como se fosse um símbolo de, olha, existe, dá para realizar, dá para, né, a gente sonhando e trabalhando, dá para fazer acontecer. Então aquilo para mim mexe muito com o meu coração, assim. É um lugar que ali eu me emociono. Nos outros eu sou um pouco mais observadora do bastidor, sabe? Mas ali é onde eu deixo, deixa a criança vir, assim, porque é o lugar para isso, né? Deve ser muito especial mesmo. Eu fico imaginando a magia que tem naquele lugar, né? Tem muita magia. E tem muito segredo também, viu? Por trás da magia. Para magia acontecer, tem, ó. E quantas vezes você já foi pra lá? Você já contabilizou? Eita, não. Aproximadamente, você dá um chute. Vamos lá, eu fui a primeira vez nos anos 2000, era julho de 2000 a primeira, depois eu fui todos os anos de 2004 para frente, janeiro, julho, às vezes outubro, maio, levando Nossa, grupos, muitas vezes. mas eu morei lá. Então, se você contar que eu trabalhei nos parques morando lá por pelo menos, né, primeira vez 3 meses, depois mais 6 meses, eu não parei para fazer essa conta, não. Nossa, muitas vezes, né? A gente Muitas. só queria uma vez, não é verdade? Você que tá assistindo aí. Muitas. A média era ir pelo menos 2 vezes por ano com grupos. Legal. Então deixa eu colocar aqui na TV, deixa eu localizar aqui a imagem. Vamos começar então agora, nosso primeiro quadro aqui, ó. O que faço, né? Então conta um pouco pra gente hoje o que a sua empresa faz. Tá. Eu sou mentora de profissionais de viagens, então eu atendo basicamente 2 públicos. Aquele agente de viagens que já tem uma agência consolidada, já está acostumado a vender viagens para vários destinos, Brasil, internacional, e de repente quer começar a trabalhar com Orlando. Precisa se especializar, precisa entender um pouco mais, nunca foi, eu já fui, mas com olhar de turista. Então, essa agência eu atendo com consultoria, né, enfim, com projetos específicos para treinar a equipe, para preparar a pessoa para vender o destino. E eu trabalho com aquelas pessoas que querem ir um pouco mais fundo, né, que meu carro-chefe aí é uma mentoria de grupos. Então, para aqueles que já são guias de Orlando, já levaram pessoas informalmente. Ah, eu fui com a minha família, tinha 15 pessoas no grupo, era um grupo. Eu faço guiamento virtual, que hoje é uma realidade. As pessoas guiam daqui, com o celular, remotamente, o cliente que está lá. Então, pessoas que queiram se especializar e levar o próprio grupo. Aí, com a mentoria, eu ajudo essas pessoas a concretizarem isso. Então, eu vou do zero até ela embarcar com os passageiros lá para Orlando. Então, eu sou mentora de profissionais de viagens. E aí eu acabo pegando, assim, uma turma de mulheres em transição de carreira,
que cansaram da CLT, cansaram da ocupação principal, estão há muitos anos trabalhando só pelo dinheiro, e aí, de repente, elas se deram conta que elas também querem e merecem trabalhar por uma coisa que traga realização pessoal, né? E aí a maioria cai no turismo Disney, nesse turismo de Orlando, porque é uma paixão, assim, quem gosta, gosta, né? E aí querem construir uma carreira, mas não sabem bem por onde começar. Eu atendo a essas mulheres também. Basicamente é isso, eu faço ensinar aquilo que eu aprendi e ajudo a construir outros negócios também através desse conhecimento. E aqueles números que você trouxe que eu achei bem interessante, eu vou até colocar aqui na TV para o pessoal ver, ó. A Disney é uma das marcas mais valiosas do mundo, avaliada em mais de 45 bilhões. Dá uma olhada nesses números aqui. Lu, explica um pouco pra gente esses números que você trouxe aqui. A Disney é muito preocupada com a reputação, né? Eles são a referência em excelência em qualidade. Então, você dificilmente vai ver uma notícia ruim, não que ela não exista, mas dificilmente você vai ver uma notícia ruim relacionada à Disney. Existe toda uma preocupação, com a satisfação, porque tudo é uma cadeia, né? No fim das contas é sobre dinheiro, né? Porque é uma empresa gigantesca que tem acionistas que tem que responder, né? A investidores, enfim, a toda uma cadeia. Mas aí, para que isso aconteça, eles precisam garantir que todo visitante que entra no parque sai de lá feliz, sai de lá satisfeito, né? Então, essa preocupação com a experiência do cliente é o que garante a reputação e que faz com que essa marca seja tão valiosa e que as pessoas queiram voltar sempre, né? Então, se você olhar aqui, tá vendo ali, ó, mais de 75% dos viajantes querem, né, viajar em grupo para Disney. Mais de 80% querem voltar, né? Então não é à toa, é toda uma construção que é feita a partir de um modelo de negócios feito para encantar as pessoas. Essa é a E marca eu vejo aqui deles. também que a Disney é o destino mais desejado por famílias brasileiras que querem ir para os Estados Unidos. Com certeza. Caramba. E aí, assim, o mais legal é que a pessoa vai para Orlando, né? E aí conheceu os parques, se encantou, e aí o próximo destino que elas querem ir é para Disneyland da Califórnia, que é o segundo, se você for olhar em Uhum. destinos Disney, é o número 2. E aí, se a pessoa gosta muito, 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 aí ela começa a planejar assim, aonde tem Disney no mundo? Aí ela vai para Paris, que tem a Disneyland, aí ela vai para o Japão, aí ela vai para a China, aí ela vai fazendo Você destinos sabe quantas Disney. Disney tem espalhada aproximadamente no mundo? Tem os parques em Paris, tem os parques no Japão, tem os parques na China, aí tem os 2 centros nos Estados Unidos e tem uma frota gigantesca de navios, porque eles têm o cruzeiro Ah, também. os cruzeiros da Tem Disney. os cruzeiros, e para os cruzeiros eles ainda têm 2 ilhas privativas só da Disney, só para lá navio da Disney. É uma Caramba, é loucura. muito grande, né? É, Interessantíssimo. é. E a pessoa que quiser ir para Disney pode te procurar também. Pode me procurar. Pode me procurar, inclusive está todo mundo convidado. Tem um grupo de viagem que vai acontecer no comecinho de 2028, que é focado em famílias que queiram levar crianças, famílias de, né, pai, mãe, vô, tio, tia, enfim, que queiram aproveitar o tempo juntos, com qualidade, né? Porque é isso, assim, é muita gente indo para lá, né? Os parques são enormes, são 4 parques, tem muita coisa, então você tem que ir com um E só planejamento. para quem tá assistindo ter uma noção, né, que é o que preocupa a gente, né? Hum. É muito caro, mais ou menos assim, para ficar quantos dias lá, desembolsa mais ou menos quanto de investimento hoje, Poxa vida, aproximadamente? eu vou te dar uma resposta errada, se eu te der um valor. Por quê? Existe a viagem low cost e existe a viagem deluxe, Aham. né? Você pode ir para lá fazendo uma viagem low cost, que você vai ficar num hotel baratinho, que você vai pegar o carro mais barato, vai dirigir, que você vai comer, sei lá, comida congelada e salgadinho o dia inteiro, e você vai ficar menos tempo e vai visitar menos parques. Existe essa viagem que, para caber no bolso, vai ter que ser mais barata. É a mesma qualidade? Não é. Não é, porque são níveis de serviço, Uhum. na verdade, né? Então, por exemplo, a Disney tem um sistema de passe rápido
que você paga para usufruir, mas você tem um benefício de não precisar ficar na fila. Então você vai num parque como o Magic Kingdom, por exemplo, né, que é um dos maiores parques em área lá, eles têm, imagina, tá até aqui, ó, são 214 campos de futebol, né? Para você passar um dia inteiro num parque grande desse, sem um planejamento, sem conhecer e sem o fura-fila, você vai fazer, sei lá, 10, 15% das atividades que você poderia fazer. Enquanto que você, quando tem um fura-fila, tem uma pessoa te guiando, tem um planejamento feito, você chega a fazer 100% de aproveitamento. Então, tem viagens e viagens. Mas você faz a conta aí que uma média, o dólar tá 5,50, né? A sua viagem vai custar pelo menos 5 vezes mais, né? Independente do custo dela aqui. Então, Entendi. Mas a pessoa que entrar em contato com você e agendar, você consegue passar consigo, certinho. consigo. A gente Uma agenda, cotação, não, tudo a gente certinho. agenda, só entrar em contato com os detalhes É. aqui. Tá aqui na A tela, ó, o gente Instagram, o telefone. A gente agenda e aí a gente faz um planejamento baseado naquilo que a família precisa e consegue, né? Porque o que eu costumo dizer é assim: você pode fazer uma viagem barata amanhã, ou você pode fazer uma viagem mais cara daqui a 2 anos. Né? Depende do seu planejamento, daquilo que você quer fazer. Você quer mais qualidade? Ela vai custar mais caro. E aí você escolhe se você quer pagar mais caro, parcelado em várias vezes, para Uhum. viajar daqui a 2 anos com um pouco mais de paciência, ou se você vai querer pagar mais caro agora, né? Sabendo que isso pode custar mais, porque é agora, Poxa, que bacana. E se a né? pessoa quiser viajar, por exemplo, em duas pessoas ou sozinha, você consegue encaixar em algum grupo? Sim, sim, é possível. A única coisa que eu não faço, e que aí eu indico Uhum. parceiras excelentes, é levar menores desacompanhados. Eu Ah, já fiz entendi. bastante isso, já Já levei fez. bastante grupo de adolescente já, e Inclusive, você foi uma menor que eu foi pra lá, fui, né? minha primeira viagem foi assim, né? Eu viajei desacompanhada, não conhecia ninguém, me colocaram lá no meio da excursão, num quarto com Uhum. mais 3 meninas, e eu voltei com amigos que eu falo com eles até hoje, dessa Que viagem. legal. É. Nossa, que bacana. Então, ó, vamos agora para a próxima pauta nossa aqui, de onde eu vim. Agora, pessoal, ela vai compartilhar com a gente um pouco da história dela. Onde você nasceu, como era você na infância. E aí você vai trazendo pra Vamos gente o lá. primeiro Bom, trabalho. eu sou londrinense, na verdade, eu sou de Londrina, no Paraná, e eu sou a mais velha de 3 meninas, né? Tenho, na realidade, tenho um outro irmão, que é o Elton, que chegou depois na família, mas eu cresci sendo a mais velha de três. eh, Meu pai é advogado, sempre com muito espírito empreendedor. A minha mãe foi funcionária pública há muitos anos, né? Então eu sempre tive dentro de casa aquele exemplo de pessoas que trabalham fora. Né? Então, para mim, isso nunca foi uma questão, assim. Minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também, e aí quando chegou a minha vez, e a minha vez foi ali com 14, 15 anos, eu queria ter um dinheiro para, sei lá, fazer alguma coisa, né? Passear, fazer as minhas coisinhas. Eu saí, então eu sempre encontrei maneiras assim de fazer o meu dinheiro aparecer. Eu comecei vendendo colarzinho de miçanga na escola, aí eu descobri que tinha uma loja em Londrina que fazia atacado. E aí então fazia as bijuterias e vendia para outras lojas. Eu falei, eu vou lá. E aí eu comecei a trabalhar para essa loja fazendo bijuteria também no atacado. Eh, Aí logo entrei na faculdade e já comecei a trabalhar na área. Mas sou de Londrina, minha família é toda de lá. Vim parar aqui porque eu casei, encontrei meu marido e aí me mudei para cá. Ele estava aqui, então Não eu conheci ele vim. na Disney, não. Não, já levei ele para Disney depois. Ele não tinha opção, né? Na lua de mel a gente foi para lá, então ele conhece a Disney, mas ele não é desse universo aí. Ele meio que entrou foi levando, né? Então, que mais? Sou mãe da Rafa, de 10 anos, da Manu, que vai fazer 2 aninhos agora. Sou casada com o Rafa. Temos a Polenta, que é uma salsichinha, barulhenta, brava. Eh, A sua faculdade foi do quê? Você eu se fiz formou? turismo e hotelaria. Turismo e Eu fiz hotelaria. turismo e Você hotelaria. concluiu isso já há quantos anos? Eu me formei há 20 anos esse ano, olha. Me formei em 2006.
Me formei em Bacana. 2006 pela Unopar, que não existe mais a faculdade. Era uma referência em hotelaria ali na região. Eles tinham um hotel escola, tinham um hotel fazenda, né? E eu pouco aproveitei, porque a verdade é que eu gostava mais do turismo do que da hotelaria. Sempre gostei mais da parte de viagens, né? Mas me formei em turismo e hotelaria. Depois eu fiz uma pós em gestão de pessoas pelo Senac. Que mais? Eu sou ariana, sabe, ariana dessas bem impaciente, assim, que não, eu não aguento esperar muito. Se eu percebo que tá demorando para acontecer, eu tendo a ir lá e resolver, assim. E aí eu tenho um espírito de. O meu senso de liberdade ele grita muito alto. Então, acho que até foi um dos motivos que me fez empreender, né? Foi querer ter a liberdade de poder criar coisas. Sou uma pessoa muito criativa. E eu precisava do espaço para criar. Eu precisava não depender de aprovação de um chefe para falar isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Então, Entendi. sempre fui muito criativa. Minha mãe é artista, assim, né? Ela borda, ela pinta, ela faz patchwork, ela costura, ela fazia. Como que é o nome dela? Claudecir, Claudecir. Dona Clau. Eu cresci vendo ela fazer decoração de festa infantil. Então ela fazia todas as nossas. Aí ela viu que as amigas gostavam, ela começou a fazer para alugar, teve uma loja com a minha tia. Que Então legal. a gente sempre veio de um ambiente assim muito criativo, sabe? Muito de explorar as coisas, de pegar na mão, de fazer. E como começou o seu relacionamento com Orlando, com Disney? Bom, começou com um livro, né? Antes da viagem, a agência pela qual eu viajei, naquela época tinha o contato com uma autora que depois virou minha mentora. E é uma autora que escrevia sobre vida e obra de Walt Disney, a Angela Nader, Tiaginha, né? E aí, antes da viagem, eles deram o primeiro livro que ela escreveu, que era Walt Disney, Prazer em Conhecê-lo. E aí eu devorei o livro antes de viajar. Então, quando a gente chegou na Disney, eu já sabia o que as coisas significavam, porque eu tinha lido tudo, eu sabia a história dele, eu sabia como que o Mickey tinha nascido, eu sabia o que aquilo significava, eu sabia que aquele parque era uma réplica do outro parque. Então, eu consegui respirar aquilo durante aquela viagem. Lógico que eu queria ir em montanha-russa, que eu queria fazer compra, né? Porque o dólar estava 1 por 1, então assim, a Olha, gente podia, né, fazer bastante coisa. Mas começou com esse livro, assim. E é engraçado até porque depois, no parque lá, teve uma festa num parque, e aí tava todo mundo na fila para tirar foto com o Mickey e com a Minnie. E aí tava eu na fila, era quase a minha vez, eu vi a tiazinha vindo, assim, ela tava lá. Eu larguei tudo, e aí eu corri para tirar foto com a tiazinha. Porque, falei, eu li seu livro, e para mim era assim, eu tava vendo uma celebridade. E aí eu fiquei sem a foto com o Mickey, eu fui tirar a foto com ela. nossa, que bacana. E você É, tinha 16 anos. 16 anos. Caramba. E ali você não imaginava ainda que você fosse trabalhar com isso. Que eu fosse construir uma carreira, não. Mas no momento em que eu pisei ali e que eu vi a minha guia, que era a Cibele, beijo, Cibele, eu via ela e eu falava, eu quero ser isso aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui. Ela tinha um crachazinho, assim, que tinha as bandeirinhas dos idiomas que ela falava. Eu achava o máximo aqui. Então, ela falava inglês, espanhol, francês, alemão, e, sabe, assim, toda articulada, de bandeirinha na mão. Eu falava, é isso aqui, eu quero voltar para cá. Eu quero viver, morar, respirar, tudo Disney. E eu entendi que para fazer aquilo eu tinha que seguir. Então, se dissessem para mim assim, ó, para trabalhar aqui você tem que fazer medicina, talvez eu tivesse ido fazer medicina só para chegar naquele propósito. Então eu não imaginava que eu ia construir um negócio, que eu ia virar professora, que eu ia fazer tudo que eu faço hoje, mas assim, no momento que eu pisei ali, eu falei, quero fazer isso aqui. Eu quero trabalhar com isso. Bacana. Então, só dando seguimento aqui ainda nesse quadro, conta pra gente um pouco, depois dessa experiência aí de 16 anos, até antes de você montar a sua empresa, por onde você passou, o que você aprendeu e como foi? Vamos lá. Eu estudava inglês, né? Uhum. E assim, em casa a gente sempre teve uma vida confortável, uma família de classe média, ninguém estudou em colégio particular, sempre foi escola pública. E aí, por algum motivo, meu pai entendeu que falou, essa menina precisa estudar inglês, né? E aí fez isso por mim, pelas meninas, pelas minhas irmãs. E a escola de inglês que eu estudava era cliente da agência pela qual eu tinha viajado.
Um belo dia a agência falou: "Tô precisando de uma estagiária que fale inglês". E aí, como eu me destacava no inglês, eles me indicaram: "Ah, essa menina eu já conheço, manda lá, já foi nossa passageira, manda lá". Então eu comecei com o contato do inglês e, né, com o contato da agência, eu comecei a unir as coisas, né, e aí fui fazendo estágio na agência, já mergulhando no turismo. Eu escolhi turismo porque eu queria trabalhar com Disney, e eu entendi que essa era a maneira de chegar ali. Mas ao longo dos anos trabalhando, ao longo dos anos fazendo, eu sempre me interessei muito por pessoas, assim, eu gostava do bastidor, sabe assim? Então, como que Uhum. a gente faz isso aqui ficar mais legal para a experiência da pessoa ficar mais legal quando ela entra na agência, né? E aí eu descobri que dava para trabalhar na Disney, descobri que era um intercâmbio, que tinha processo seletivo. Olha só. Eu nunca tinha pisado em São Paulo. E São Paulo, para uma menina que acabou de fazer 18 anos, está na faculdade, era uma coisa assim, né? Imagina, chegar em São Paulo, ter que andar de metrô e pegar o ônibus. Eu não fazia ideia de como fazer isso. Eu sabia que tinha que fazer o processo seletivo para trabalhar na Disney. E aí me enfiei no ônibus, cheguei na Barra Funda e fui desbravando o metrô de São Paulo ali até conseguir chegar no lugar onde acontecia o processo. E assim foi indo, assim, eu fui desbravando os lugares, porque eu sabia que eu precisava daquilo para chegar no objetivo que era trabalhar na Disney. Então eu fiz esse primeiro intercâmbio, ele durou 3 meses, era um intercâmbio para universitários, você tinha que voltar para a faculdade, era uma condição, né, para não ser banido, não ter um visto revogado, cancelado. Então eu fui, fiz o intercâmbio na Disney, voltei para a faculdade, e aí que eu mergulhei de vez no turismo, né. E eu queria ser guia, aí eu já estava fazendo estágio na agência, eu infernizava a vida do meu chefe, e falava: "Eu quero seguir, eu quero seguir, eu quero seguir, mas não tem grupo, tem que vender. Então vamos vender". Aí eu vendia os grupos para poder ter o grupo para que eu tivesse uma vaga ali. E assim eu fui indo, assim, eu fui abrindo portas, né, desbravando os lugares ali, porque eu fiz muitas das coisas que ainda não existiam na agência, né. Eu fui criando, porque eu sabia que se eu não fizesse, eu não ia ter o meu espaço ali. Então, para eu garantir que eu tivesse a minha vaguinha ali, fui criando processos, fui, estipulando, né, um jeito de atender os clientes que chegavam, tendo viajado e tendo voltado do intercâmbio, sentasse na minha mesa para falar de Disney, não saía mais, ali ele ficava. E assim foi indo, foi até me formar. Aí quando eu me formei, a Disney chamou de novo para mais um programa sem precisar de processo seletivo. Eu falei: "Fui", né, era a minha deixa ali, formada, solteira, sem precisar de processo seletivo, era só aceitar, tirar o visto e ir. E aí eu fui, e aí quando eu estava lá, eu trabalhava num dos parques de novo, nas 2 vezes eu trabalhei no Magic Kingdom, e aí a minha gerente me viu em ação ali, ensinando os meninos a estocar um produto que eles estavam fazendo errado, ela falou: "Você gostaria de ser treinadora?". Aí eu nem sabia o que que era ser treinadora. Eu falei: "Claro, por que não, né? Vamos aí". E aí no fim descobri ali, sendo treinada para treinar pessoas, que eu tinha essa habilidade, isso era muito legal, né. E aí eu descobri que eu era boa nisso, e que eu podia ser professora de alguma coisa, eu podia Uhum. ensinar alguma Nossa, que coisa. legal. E assim foi, E aí você começou a trabalhar, então, lá como treinadora. como treinadora. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Ai, 20, 21, Você ficou alguma quanto tempo coisa. lá, trabalhando? Você teve que residir lá? Sim, foi assim, o primeiro programa foi durante a universidade, foram 3 meses, né. Aí eu me Uhum. formei, 2 anos depois, a Disney chamou, aí eu fiquei 6 meses nesse programa da Disney, e depois eu acabei ficando mais 6 meses trabalhando em hotelaria. Aí eu fazia concierge, front desk, recepção em hotéis da rede Hilton. Como era uma das minhas formações, eu estendi e fiquei. Mas aí deu um ano, eu falei: "Ah, não quero mais". Eu vou voltar. E aí voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a agência, que era a agência de viagens que eu trabalhava desde o estágio na faculdade. E aí nessa agência, eu cheguei numa fase que eles estavam expandindo. Então eles saíram da agência de Londrina para várias agências em várias cidades. E aí eu fui abrir o escritório de São Paulo, e depois acabei virando gerente de treinamento, de operações, e fiquei um tempo ali, em São Paulo. Mas em Orlando eu fiquei um ano morando, dentro da Disney 6 meses, fora da Disney mais 6.
Legal, e fez bastante network na época lá, o pessoal já te conhecia. Bastante, E bastante. tem pessoas que trabalham ainda lá, nos hotéis, na Eu Disney. encontrei a minha treinadora, que foi a minha treinadora desse programa onde eu virei treinadora depois, ela está no mesmo restaurante, no mesmo lugar. E toda vez que eu vou, eu paro lá para dar um oi para ela. E esse ano ela estava lá. E aí eu encontrei com ela, aí como a Rafa estava comigo, que é minha filha, ai, que linda, que legal, você trouxe sua filha, tá, tá. Então, ainda tem gente que está lá. Eu tenho contatos que eu fiz daquela época que mudaram de empresa, que não estão mais na Disney, e algumas estão na Universal, que é concorrente, outras abriram negócios, tem bastante gente. Eu acho que eu conheço mais gente lá do que aqui. Mas a sua especialidade hoje, o seu trabalho é focado somente em Disney, Em Orlando, em o Orlando. destino Orlando. E se a pessoa quiser ir em outro parque, por exemplo? Aí eu vou convocar as minhas parceiras. Ah, entendi. Na realidade, assim, Orlando ele é um destino que envolve mais do que a Disney, né? Tem outros complexos concorrentes, inclusive a Universal, que é onde tem, por exemplo, Harry Potter, Jurassic Park, Super Mario Brothers, enfim, Mario, eh, Como Treinar o Seu Dragão, enfim, tem várias bonito lá. franquias que são desse lado da Universal, e a Universal é uma concorrente fortíssima, assim, com a Disney. A história é muito legal também, porque eles concorrem e todo mundo ganha, né? Uhum, Eles vão sempre fazendo mais, mais, hum, mais, e a hum. gente que vai ganhando coisas novas para ver. Tem um outro complexo que é o United Parks, que é do grupo do SeaWorld. Então, aqueles parques que tinham os animais marinhos, Uhum. né? Eles estão mudando o foco agora, então eles pararam reprodução em cativeiro, né? Então, assim, quando acabar, quando morrer, aquele monte de bicho morreu, não tem mais. Então, eles estão indo para um outro lado de falar de preservação, trazer montanhas russas, que são as atrações mais radicais para atrair público, né? Mas é um complexo um pouco menor, um pouco menos eh, representativo aí, vai, em termos de resultados, né? A Disney ainda lidera esse ranking. Então é um destino que ele é muito complexo e ele tem muito parque para ver, muita coisa para fazer, demanda muito planejamento. E aí por isso eu me especializei ali. Então você falar para mim assim, eu quero ir para Paris. Eu te ajudo a falar de Disney de Paris. Se você me pedir um roteiro de Paris, eu vou convocar minhas parceiras, né, que Entendi. são outras agências Uhum. especialistas, e aí elas entram em ação. Então, se a pessoa quiser ir para Orlando para conhecer, viver a vida, ir em parque e planejar 10 viagens, dá para fazer 10 viagens diferentes, se Dá, quiser. dá. Dá para fazer, olha, dá para fazer Muitas viagem de opções. aventura, dá para fazer viagem de compras, dá para fazer casamento em Orlando, tenho amigos que se casaram lá. Dá para fazer a viagem de 15 anos como eu fiz, né, para as adolescentes. Dá para fazer viagem de negócios. Tem muito evento que acontece lá, muito evento da área de saúde. Tem muito programa voltado para liderança, gestão empresarial. Então você vai lá e acompanha empresas além da Disney, né? Mas empresas que são referência, a Apple, tem visitas em faculdades que eles fazem. Então, assim, Nossa, que legal. tem grupo para tudo ali. E ainda sobre a sua vida aí entre 16 anos, 20 anos, em que momento você resolveu assim montar o seu próprio negócio, desvincular, por exemplo, assim, o que te deu essa coragem ou inspiração para fazer isso? Coragem é uma palavra que eu uso muito, assim. Eu não tenho medo de começar de novo, e eu comecei de novo várias vezes. Eu estava nessa agência, né? Eu trabalhei mais de 10 anos, entre idas e vindas para a Disney, foram Uhum, mais de 10 anos de CLT nessa empresa. E eu tinha toda a operação dos grupos, eu fazia a supervisão dos guias, eu estava no momento em que era muito legal o que eu estava fazendo, mas que eu já não estava me sentindo reconhecida ali. E aí chega uma hora que você se sobrecarrega de trabalho, mas você não tem um retorno, até financeiro mesmo, né? uhum. E aí a relação começou a ficar um pouco desgastada. Era uma empresa que, mesmo tendo crescido bastante, era uma empresa familiar. Então eu cheguei num ponto da empresa que eu não subiria mais. Eu não teria mais o que fazer ali, porque dali era só se eu fosse a dona, e eu não era, né? Tinha algumas coisas que começaram a expandir, entraram outros sócios, aí eu comecei a não concordar tanto. Eu falei: ah, quer saber? 10 anos já, fiz bastante coisa, cheguei num patamar legal, acho que eu vou mudar, né? E aí, enquanto eu estava na dúvida sobre o que eu queria fazer, eu comecei a escrever um vlog. Um blog, na verdade, o vlog veio depois no YouTube. Mas eu comecei a escrever um blog
E aí eu contava em textos como era ser guia de Orlando, contava, né? E aí esse foi um assunto que as pessoas começaram a acompanhar e pedir mais conteúdo sobre. Não existia Instagram, não existia o que existe hoje no YouTube, não existia podcast, não existia muita coisa. A gente está falando de começo da internet. E aí as pessoas começaram a ler o blog e me pedir conteúdos, e eu falei, é aí mesmo que eu vou. Então eu saí da empresa e aí eu abri a minha primeira empresa de treinamento, que funcionou por um tempo legal, mas que depois eu fechei porque eu, enfim, me faltavam várias habilidades ali, né. Aí casou com mais ou menos a época que eu queria ser mãe, né, então a Rafa nasceu, eu sabia que eu ia ficar com ela pelo menos um ano, eu queria passar esse primeiro ano da vidinha dela com ela em casa, e aí as coisas foram caminhando de maneira que a empresa morresse ali. E aí eu acho que depois disso é que o meu negócio realmente começou. Peraí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. Que bacana, Lu. Então, ó, agora vamos mudar de quadro agora. Vamos aqui, ó, onde tudo começou. Então, vocês viram aqui que ela começou o negócio, aí por alguns motivos esse negócio, né, parou de acontecer e em outro momento começou novamente. Vamos entender isso, por que parou e agora começou novamente, o que aconteceu antes, o que aconteceu agora. Então, compartilhe um pouco com Vamos a lá. gente. Meu primeiro negócio, meu primeiro CNPJ, né? Eu comecei achando que eu sabia, né, do que eu precisava. Então eu fiz um site, eu criei identidade visual, eu investi em todo o pacote de marca, né? Mas eu não sabia exatamente o que é, o principal que é você é a sua marca. Você, como empreendedor, é a sua marca acima de tudo. Então, assim, você vai ter lá os seus valores, missão, visão, mas se você não tiver os seus valores fundamentais ali cravados no seu negócio, a coisa não sai. E aí, por que que ele parou? Porque eu não tinha entendido ainda que eu precisava ser relevante, eu precisava ser conhecida nas mídias sociais. Porque no meu nicho, que é viagens para Orlando, as pessoas procuram informação primeiro na rede social. Depois elas vão para o Google, depois elas vão hoje, né, vão para IA, vão para Uhum. milhares de outras ferramentas. Mas naquela época, a gente está falando de 2013, 2014, mais ou menos. Estava começando, né? Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, a coisa estava estourando e eu precisava ser relevante e eu não sabia disso. Então, eu tinha uma empresa montada, eu tinha todo um pacote de marca, de identidade, eu tinha um produto legal, que era um curso de guias, que eu entregava esse curso
presencialmente em São Paulo. Então eu saía daqui todo final de semana, eu fazia o curso em 4 finais de semana. Eu ia para São Paulo para reunir as pessoas e entregar o curso lá. Era muito legal, mas aí você tem um limite de espaço, né? Se eu tiver um aluno que está no Pará, ele não vai vir para São Paulo para fazer o meu curso. Então eu já limitava muito o meu negócio e eu não entendia que se eu não expandisse para a mídia social, eu não seria relevante, as pessoas não me conheciam. Então esse negócio começou baseado em quem lia o meu blog, então sabia que eu conhecia muito daquele assunto e queria fazer o meu curso. Os meus clientes estavam ali, mas depois que eu atendi todos eles, da onde vai vir cliente? Né? Então eu tinha que dar esse próximo passo, que é beleza. Eu atendia uma demanda reprimida que existia, agora eu tenho que criar demanda para a próxima turma. Então isso demorou muito para acontecer, porque eu demorei para entender a coisa da mídia social. Aí logo eu engravidei, né? Já estava tentando engravidar tinha um tempo, então quando a Rafa apareceu, eu falei, bom, beleza, vou parar, o foco agora é ela, e aí foquei na maternidade, um ano inteirinho da vidinha da Rafa, fiquei com ela em casa. Mas assim, depois de um aninho eu fui, né, começou a me dar um ciricutico, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a me ver de novo, né, não só como mãe da Rafa, mas ter a minha identidade de mulher, de profissional. Sempre trabalhei, sempre me vi muito assim, o meu fio condutor sempre foi o profissional. Se eu tô bem no Uhum. profissional, eu tô bem nas outras áreas também. E aí foi que eu aceitei uma proposta que eu recebi de trabalhar numa empresa CLT de novo, no mercado de viagens, né? E foi dali que começou o meu real negócio mesmo, né? Então eu fechei esse CNPJ, né, dessa empresa que eu trabalhava em casa, nasceu aqui em Americana, Uhum. home office. Então eu ficava ali fechadinha no meu escritório e eu não entendia que tinha um mundo inteiro que eu precisava desbravar. E aí eu aceitei essa proposta, já sabendo que eu precisava de liberdade criativa, já sabendo que eu precisava ter espaço para ter as minhas ideias e colocá-las em prática, e que elas eram o que as pessoas gostavam, na verdade, eu ignorei isso e fui, porque eu queria estar de volta no mercado. Não botei fé que eu conseguiria fazer isso por minha conta, com meu próprio negócio. A verdade foi essa, assim. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu acabei aceitando essa proposta do CLT. Fiquei um ano e ali eu entendi que não ia rolar, eu precisava ter o meu negócio. Eu precisava fazer do meu jeito, porque eu via muita gente despreparada e lidando com coisas muito importantes. Eu vou te contar um perrengão, assim, que aconteceu na Disney uma vez. A gente estava com um grupo lá e eu passei por uma situação de um passageiro, ele tá inconsciente. Eu tenho que pegar o telefone e ligar no 911, sabe? 911, que é aquele telefone que você liga na emergência Caramba. nos Estados Unidos, vem ambulância, vem toda aquela cena que a gente vê na televisão, aquilo acontece de verdade. E o passageiro estava inconsciente, eu liguei, e aí, enfim, ele já confirma o endereço, tem uma ambulância a caminho, aí já vem a ambulância e tal, e aí vai falando como que ele tá, né? E fui contando, ele tá respirando, não tá, o que que ele tem, como que tá a cor da pele, você consegue sentir os batimentos, e aí eles vão te orientando. Aí, assim, foram, sei lá, 2 minutos, 3 no máximo, né, dessa ligação, enquanto a ambulância não chegava. Na adrenalina, você fica ali, porque, putz, o cara tá ali, você não sabe o que vai acontecer, né? E aí a ambulância chegou, né, os paramédicos vieram, ele voltou, né, a consciência e tal. No fim deu tudo certo, ele foi hospitalizado, era um paciente diabético, né, era uma pessoa que tinha já várias questões além do diabetes, enfim. E ali, depois que passou, depois que a adrenalina dá aquela baixada, você dá aquela relaxada, você fala: "Cara, isso é muito sério, isso é muito sério". Não é só vir para cá e falar: "Olha que lindo castelo, olha ali o Mickey, olha essa batata frita, olha essa comidinha, olha essa atração, essa montanha-russa". É a vida das pessoas que está em risco ali, né, e você ser irresponsável de levar pessoas sem ter o devido preparo, é você colocar em risco a vida de alguém. Então ali eu falei: precisa ser melhor que isso, não dá para ser só uma pessoa que vai mostrar o parque e falar: "Entra aqui nesse brinquedo", não dá. Tem que ser a coisa é mais séria, sabe, o BO é mais embaixo ali. Então dali eu entendi que eu precisava preparar
as pessoas e meio que elevar o nível dos profissionais que estavam no mercado, né? Porque até hoje isso acontece. Tem muito guia que vai e não fala inglês. Você está levando pessoas para outro país, você não fala inglês. Como que pode É. isso, né? Tem que falar inglês. Então. E aí foi ali que começou, então. Eu entendi que eu precisava preparar as pessoas para que, se acontecesse um perrengue desse, aliás, não era se, quando acontecesse, porque aconteceu comigo, ele pode acontecer com você, né? Quando acontecesse, elas soubessem o que fazer. E Então, você fala inglês ou fala mais alguma a língua além eu de falo inglês? inglês fluentemente, eu falo espanhol mais ou menos, mas o inglês está Já, já, garantido. já encontrou com alguém que você não entendia o que a pessoa falava, que era outro idioma? Já, algumas vezes e de inglês. Eu tive situações num Ah, é? treinamento na Disney que veio uma leva de funcionários britânicos. Tinha um pessoal que vinha da Escócia, da Bora, Irlanda, bora. era muito esquisito, Diferente, né? assim. E aí eu não conseguia entender, e eles falavam inglês, mas era um inglês muito doido, assim, de sotaque, e aí a gente tinha mais dificuldade, assim. Legal. E voltando para a parte empreendedora, só para a gente entender, quando você monta um negócio igual o seu, que não é diferente de qualquer outro negócio. Por quê? Porque você tem que fazer marketing, você tem que fazer gestão, você precisa ter contabilidade, você precisa pagar imposto, né? Tudo isso acontece quando você tem um CNPJ. E você na escola não aprende tudo isso. Você não Não, aprende assim, como administrar uma empresa, como fazer o financeiro, quantos a pagar e receber. Porque eu imagino que você tem parceiros, fornecedores, pessoas que você tem que pagar alguma comissão, algum valor. Você recebe parcelado de outras pessoas. A conta tem que fechar, porque você tem que conseguir ter a verba, né, para poder financiar aquela viagem. Ao mesmo tempo, você tem que ter lucro. O dólar ele fica mudando, oscilando. Você tem que ter uma planilha, um sistema. é Então, uma baita de olha que uma loucura que é isso. Parece matemática, uma assim. coisa simples, mas É, não é, né? Então, você tem que saber precificar também. Eu imagino que já deve ter tido algum momento nesses 20 anos que você precificou errado ou alguma coisa aconteceu e falou, puxa, me dei mal, deveria ter pensado melhor antes. Já aconteceu esse tipo de situação? já, tô. Vamos lá, eu trabalho de duas formas, né? Eu trabalho com infoprodutos, então cursos, mentorias, consultorias, enfim, e para tudo isso eu recebo em real, porque eu tô Uhum. aqui trabalhando Sim. aqui. E aí eu fiz toda uma conta hoje, né? Depois de muito bater cabeça, levando em consideração quanto vale o meu tempo. Uhum. Né? E aí não é só o quanto eu quero receber pela minha hora, mas é o que é o custo de oportunidade. Então, se eu, hoje, por exemplo, está tendo um evento em São Paulo, né? Se eu for para esse evento, né, isso vale a hora que eu vou, entre aspas, perder ali. Então, tudo que eu faço, eu preciso avaliar, né, pelo meu custo, pela minha hora e o que eu deixo de ganhar. Não é só o que eu ganho, mas o que eu Uhum. deixo de ganhar se essa venda aqui acontecer. Né? Então, hoje eu preciso pensar nisso, né? Eu preciso seguir mais ou menos uma média do mercado, eu não posso cobrar um preço absurdo no meu curso, por mais maravilhoso que ele seja, porque as pessoas não vão comprar, tem que se justificar ali. Mas eu tenho um mínimo, assim, que daqui eu não baixo, que Já é falou não pra muita gente? já, já. Eu aprendi a falar não, assim, a duras penas eu aprendi a falar não. Depois você trabalha de graça e a pessoa não te agradece, você fica, né? E aí assim, você fica puto depois, mas a culpa é sua, né? Você devia ter dito não. Então, hoje eu faço a minha precificação de consultoria, de curso, de mentoria, pensando no que eu vou fazer, no que eu vou entregar e no quanto aquilo vai me custar. Porque hoje a minha hora não custa só o meu desempenho no trabalho, a minha hora custa a hora que eu deixo de ficar com as minhas filhas, a hora que eu deixo de fazer uma atividade com a minha família, né? Custa o meu espaço físico, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí a grande matemática, que é o outro lado do negócio, que são as viagens, né? A viagem a gente tem que precificar com base no quanto aquele serviço custa, no quanto o câmbio vai mudar, porque tem isso também, você tem que ter essa inteligência de acompanhar o mercado, e saber quando você faz um pagamento, quando você segura, né? E poder trabalhar o caixa. O segredo todo tá em como que você trabalha o seu caixa para não ter surpresa depois.
Então, eu já tive uma situação de um grupo em que eu consegui trabalhar muito bem o caixa aquele ano. Eu aproveitei porque eu tinha antecedência. Eu fechei o grupo com mais de um ano de antecedência. Então, toda vez que a parcela do cliente entrava, eu avaliava, eu fechei com ele, sei lá, R$ 5, né? Se o câmbio hoje está 4,50, putz, vale a pena eu pagar meu fornecedor. Então, eu já antecipava aquele pagamento e garantia ali, né, uma diferença que ia me dar um lucro depois. Agora, eu tive uma situação de um grupo que eu vendi com menos de 6 meses, e aí eu tive menos tempo de trabalhar esse caixa, né? E aí, quando você tem menos tempo, se o câmbio não roda a seu favor, você é obrigado a pagar o fornecedor de qualquer maneira, no câmbio que tiver. Uhum. E aí, se eu recebi de você a 5 e o meu fornecedor está cobrando a 6, eu tenho que pagar. Então, a gente tem que ter essa. Aí o lucro vai embora. Vai embora, vai embora. Então, isso já aconteceu, é uma matemática muito doida, mas eu, depois de bastante tempo, eu aprendi que a gente tem que blindar essa operação de várias formas, né? Então, por exemplo, hoje, para a viagem que vai acontecer no comecinho de 2028, eu consigo fazer um parcelamento estendido para o cliente, que é muito legal. Porém, ele vai parcelar no cartão. Porque aí eu tenho tempo de receber esse valor e garantir que o dinheiro dele vai ser respeitado, que eu não vou gastar esse dinheiro de qualquer maneira, que esse dinheiro vai ser trabalhado para ficar a nosso favor. E quando o fornecedor me mandar a conta, eu vou pagar e vai estar tudo certo. Eu vou garantir que esse serviço vai ser entregue porque eu não deixei o mercado mandar. Eu me preparei para isso. Então, Legal. E tem clientes que você só vê no dia da viagem? Porque ele fecha com você tudo online, tudo acontece. Ó, eu já passei por Uhum. isso na agência, quando eu era guia, acontecia assim, de eu fechar às vezes com o pai, com a mãe e só ver o passageiro lá no aeroporto. Isso já aconteceu. Mas essa situação com o meu grupo não acontece, porque eu acompanho o passageiro do momento que ele decide viajar. Muitas vezes eles não têm passaporte, não têm visto, aí você tem que Hum. orientar a parte de documentação, né? Então eu vou com essa pessoa e as minhas alunas na mentoria fazem isso também. Elas vão do zero, acompanhando o passageiro até o momento do embarque. Que é muito legal, porque quando você embarca, você já conhece a pessoa. Você tem uma ideia ali, mais ou menos, de como que ela é, qual é o comportamento dela, quais são as necessidades dela, o que que ela quer fazer, o que ela não quer fazer, o jeitão da pessoa. Então, isso te dá ferramenta para chegar lá e poder entregar uma experiência incrível, porque você teve tempo de conhecer esse cliente. Bacana. E você já ouviu nessa sua área aí alguém dando golpe no mercado? Já, Alguém que vende, né, viagens, mas elas não existem. A pessoa recebe, some. Já já, aconteceu isso? já. Eu tenho alunos que passaram por isso, inclusive, essa é uma situação muito delicada. eh, e que em algumas situações foram empresas que a gente já sabia que tinha alguma coisa esquisita ali, né? Mas arriscaram. E empresas que a gente jamais imaginou que pudessem quebrar e quebraram. E a pessoa pagando a A viagem. pessoa pagando a viagem. Eu tive uma situação de. um- tem muito no turismo, assim, operadoras, né? Então, a operadora ela não tem um produto em si, ela faz o intermédio com fornecedores. Uhum. Então, eu faço o intermédio com a locadora do carro, com a empresa de seguro, com o hotel, com, sei lá, o restaurante, com o parque. E aí ela tem todos esses fornecedores, ela recebe da agência, repassa, né? E aí nessa cadeia todo mundo ganha um pedacinho dessa comissão aí. Mas aí começou a acontecer de essas operadoras que sempre venderam no mercado e que você jamais imaginava que ia quebrar, elas de repente passaram a não repassar os valores para o fornecedor. Depois da pandemia aconteceu muito isso, né? Porque você vendeu num preço X, o serviço passou a custar mais caro, por N motivos, mas o dinheiro não foi trabalhado até o momento dele ser pago. Ninguém sabia se aquilo ia ser pago um dia, né? Então, essas empresas que não se prepararam durante esse período, na hora de pagar fornecedor, não tinham dinheiro. Porque tinha, mas tinha no que recebeu antes, não tinha no quanto Puxa. custa agora, né. Então muita empresa quebrou por conta disso. E é uma cadeia que é muito complicada, porque imagina que você é o cliente ou sua agência, nós 2 fomos lesados, porque a operadora não entregou para mim, eu consequentemente não entreguei para você. Você não comprou da operadora, você comprou de mim.
Então, se você comprou de mim, para você não interessa se a cadeia atrás de mim foi a responsável, né, por esse problema. Você vai vir em cima de mim. E aí tem muita agência que sofreu as consequências de uma coisa que ela não causou, perdeu o cliente, perdeu o dinheiro, e aí a agência tem que honrar o compromisso, pelo menos as agências sérias, né? Uhum. Elas honram o compromisso com o cliente, pagaram do próprio bolso para poder bancar o prejuízo causado por um fornecedor. Caramba, ó, o papo É, tá muito bom, né? E você que tá assistindo aí, ó, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal. Toda quinta às 19 a gente tá por aqui. E agora chegou aquele momento, eu vou até colocar aqui na tela, do nosso quadro. E agora? e Você que agora? acompanha toda semana já sabe, né? Eu vou fazer 10 perguntas Ai, 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 e aqui agora? e ela só pode escolher a opção A ou a opção B. Tá preparada para as Vamos perguntas? lá. E ela nem imagina o que é, viu, gente? É que as coisas não são combinadinhas, não. Vamos lá. Vamos para a primeira, então, ó. Bora. Depois de tantos anos trabalhando na Disney, o que ainda fala mais alto quando você entra em um parque? A magia ou o olhar profissional? Acho que eu fiz a pergunta já para A ela. magia, Ainda a a magia, magia, mesmo depois de tantos anos, né? a Vamos magia. para dois, que essa daqui tá furada. Vamos para dois. Em uma viagem em grupo, quem costuma exigir mais jogo de cintura, as crianças ou os adultos? Os adultos. Tá vendo? Vocês acharam que eram as crianças, né? Por isso Os que eu coloquei essa adultos. pergunta. Por que os adultos? O adulto, porque a criança você já vai com a expectativa de saber que ela tem necessidades. A criança é uma criança, ela está aprendendo ainda, né? Ela não nasceu sabendo aquilo, ela está se desenvolvendo, tem necessidades, expectativas e você vai lidar com isso, ponto, né? O adulto, ele já cresceu, ele já, teoricamente, ele já aprendeu, e aí quando esse adulto ele decide se comportar como a criança, aí fica Mais mais jogo de difícil. cintura. É. Tá, vamos para três então, ó. Quando alguma coisa dá errado durante a viagem, o cliente precisa saber de tudo ou o bom profissional resolve sem o cliente perceber? Ah, eu eu digo que o bom profissional resolve, sem o cliente perceber. Posso pôr um mais aqui? Pode. Vamos lá. Na teoria, isso aqui deveria funcionar, né? Mas existem, principalmente no turismo, você está sempre intermediando serviços, né? São poucos os serviços que dependem só de você. Eu posso guiar no parque, mas se a atração quebrar, não tem o que fazer, eu não consigo Uhum. resolver a atração. Então, tem situações em que eu preciso abrir. Gente, não vamos lá porque a atração quebrou. Vou fazer outra coisa. Aí sim, vai do cara ser bom e falar: olha, essa atração quebrou, mas a gente pode ir na outra. Vamos lá, né? E aí ele usa a situação a favor dele e segue, Entendi, mas depende da situação. Eu depende. tenho certeza, Ju, que se a gente ir no parque, algum brinquedo vai quebrar, a gente não vai conseguir usar. Eu e ela, a gente tem um imã, uma Ah. coisa que a gente vai no banco, vem três idosos na frente, bem na nossa vez. Tudo acontece na minha vez. Eu falo, nunca vim, algo que eu vim dá problema. Já vamos preparado, É, tem que ir então. preparado, né? Eita. Então vamos agora para deixa eu ver, a quatro, a três, a quatro agora. Vamos para quatro. Para ser uma excelente guia, o mais importante é o quê? Conhecer profundamente o destino ou saber profundamente lidar com pessoas? Ai, caramba. Os dois. Falei pra Os você que você ia dois. querer os dois. Os dois, porém, existe uma questão aí que é: se você não conhece profundamente o destino, mas você lida bem com pessoas, você consegue, tocar, porque você pode contratar alguém que conheça, você pode se apoiar, estudando um pouco antes de ir, se preparando, mesmo que você não tenha pisado lá. Não recomendo, eu sempre falo, tem que ir para Orlando antes de trabalhar com Orlando, mas não adianta nada você ser o nerd que sabe tudo do parque e você ser ruim com pessoas, porque o trabalho é com pessoas, E eu concordo. é com pessoas. E assim, ó, um cliente difícil, mas muito lucrativo. Opção A, faz parte do negócio. Ou B, dinheiro nenhum compra minha paz. Ai, que difícil. Bom, um cliente difícil, mas muito lucrativo, dinheiro nenhum compra minha paz.
Já aconteceu isso com Já, você? já. Já demiti cliente, inclusive. O Porque cliente estava pagando e você falou, não quero mais. fala, não vamos seguir. Encerrou o contrato dele, entreguei o período e não vamos renovar. Porque, por mais lucrativo que ele seja, o preço dessa lucratividade é eu entregar um trabalho ruim para os outros clientes. Entendi, acaba pesando para os É, outros. e não adianta nada, porque ele vai ser lucrativo e vai me custar a entrega dos demais, porque ele infernizou tanto a minha vida que quando eu chego no outro cliente eu tô sem energia já. Então eu prefiro demitir, assim. Bacana, então vamos para 6, ó. Quando surge uma grande oportunidade fora do planejamento? A. Primeiro, calculo todos os riscos. Ou B. Algumas oportunidades a gente precisa viver de fato. B, eu sempre vivi todas as oportunidades. Nunca deixei de. Se eu entendo que eu sou a pessoa que vai, sabe, a Ariana, que se joga assim, vai. Depois a gente pensa, pá. Tem oportunidades que a gente precisa viver, sim. Acho que se eu não tivesse respondido, claro, por que não? Vamos aí, né, lá para gerente, eu jamais teria sido treinadora na Disney, jamais teria descoberto essa habilidade, não teria um negócio hoje. Então vamos para 7. Um dia completamente livre em Orlando. Quero parque? Ou pelo amor de Deus, qualquer coisa menos Quero parque? parque, Não quero cansa. parque. Quero parque da hora que abre até. Quero parque. Legal. Eu gosto, Tá vendo? Ele tá lá, ama mesmo o que faz. eu gosto. E a 8, ó. Para uma criança lembrar daquela viagem daqui a 20 anos. A. Conhecer o personagem favorito. Ou B. Viver um momento inesperado em família. Viver em família. Viver em família. Você já deve ter visto muito isso, né? Já, já. É, às vezes acontece da família estar ali, a criança tá presente e o pai não. A criança, ela, vamos supor, ela encontra o Mickey, ela tá feliz, mas ela olha pro pai, ela procura o pai e o pai não tá lá. Sabe, assim, o pai tá no Hum, celular, o pai tá discutindo com a mãe, o pai... Foi um encontro com o Mickey triste, entende? entendi. Puxa, É, é triste a mesmo, hein? presença das pessoas ali é o que faz aquilo ficar mais mágico. Não tem magia que supere você estar conectado com as pessoas que você ama, qualquer lugar do mundo. Ali potencializa, né? Mas é pessoas antes de qualquer coisa, assim. Top. E a 9, ó. Uma viagem inesquecível precisa mais de um excelente roteiro ou de boas companhias? Ai, caramba, que difícil. Um excelente roteiro te permite viver aquilo independente das companhias, porque o roteiro é bom, mas se tá sozinho, que graça que tem, né? É, eu acho que eu vou de B. Boas companhias. Você ter com quem compartilhar aquilo. Hum. Legal, muito bom. E a última, a 10 aqui. Voltar a acompanhar famílias depois de anos ensinando profissionais representa voltar às origens ou começar uma nova história? Começar uma nova história. Adoro começos. Adoro essa energia de poder escrever coisas novas com a experiência que veio, sabe? Poder repetir o que foi legal, mas com esse olhar de que a gente melhora aqui agora, sabe? Como que eu faço isso acontecer de um jeito mais legal ainda? Então, aproveitando essa empolgação sua aí, deixa eu fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Se a sua história fosse um filme, fosse um personagem, talvez, quem seria e por quê? Seria Noviça Rebelde, com a Julie Andrews, maravilhosa. Eu sou dos clássicos. Eu assisti Legal. Noviça Rebelde minha infância inteira. Assim, minha mãe gravou a fita e a gente ficava assistindo ali. Sou da época da fita. A Noviça Rebelde, ela tem uma história muito legal porque ela precisa se reconstruir o tempo todo. Ela foi para o convento pensando que ela ia ser freira. De repente, ela sai do convento porque ela, né, eles perceberam que ela não tinha o dom ali. E aí ela vai parar numa casa para ser babá de 7 crianças e aí ela teve que se entender naquele ambiente. Ela tinha um chefe, né, que era o capitão, o pai das crianças, muito rígido, muito metódico, e ela o tempo todo ela precisa se adaptar, mas ela não abre mão daquilo que ela é.
Então ela deixa a essência dela tomar conta e assim ela vai encantando todo mundo e ela faz as coisas acontecerem do jeito que ela, no fim das contas, do jeito que ela quer. Uau. Porque ela com amor e, acima de tudo, sendo quem ela é, sendo fiel à essência dela, que é alegre, que é colorida, que é musical, que é de você não se prender àquilo que estão te dizendo, é questionar: "Será que isso aqui tem que ser assim mesmo? Por que que tem que ser assim? Quem que falou que tinha que ser assim?", né, e aí ela vai lá e testa, e ela vê que funciona do jeito dela. Então é isso, assim, essa liberdade de ser você mesmo e a coragem de questionar aquele sistema e fazer as coisas funcionarem com alegria, assim. Acho que é isso. Nossa, perfeito. Gosto muito dela, é um filme que me emociona, assim. E se hoje você voltasse no tempo, né? Você faria tudo igual novamente ou você mudaria alguma coisa? Ai, eu acho que eu faria igual, porque tudo que eu aprendi me trouxe até aqui. Se eu não tivesse vivido, inclusive todas as coisas que deram errado, né? E é engraçado que eu falo que deram errado e não necessariamente as coisas negativas, que acho que tudo que dá errado dá certo depois, né? A gente aprende. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não poderia ensinar o que eu ensino do jeito que eu ensino. Acho que é isso, assim, eu faria de novo, mesmo sabendo de todos os perrengues, assim. Legal, até coloquei a imagem aqui na tela, ó, da última peça, né, do nosso quebra-cabeça, que é o que aprendi. O que você aprendeu com toda essa experiência, sendo empreendedora, que você poderia até passar aqui para quem nos assiste, quer começar um negócio, está meio perdido, às vezes a pessoa não tem coragem. O que que a gente pode falar para eles? Coragem, tenha coragem, vai fazer, só você pode fazer por você. Eu aprendi que ser você e principalmente ser fiel aos seus valores, seguir a sua intuição, vale mais do que um resultado financeiro. Às vezes aquele resultado ele vem, mas o preço que ele cobra é muito alto, é muito alto. Então, seja fiel àquilo que você acredita, fiel aos seus valores fundamentais e tenha coragem de seguir em frente, de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Legal, e eu também sempre falo que a pessoa tem que fazer na medida do possível, né? Que nem todos podem fazer isso, mas fazer o que gosta de fazer, porque quando você faz o que você gosta, você faz com amor, né? Faz, Você flui, se diverte no trabalho, né? A gente sabe que todo trabalho tem responsabilidade. Vocês viram aqui, é legal, é viagem, é pra Disney, mas será que não tem responsabilidade? Vocês viram a situação que passou, né? Com essa pessoa lá que você teve que chamar o 911 e também a responsabilidade que você assume, né? Em administrar todo esse caixa. E se o dólar dobra de valor? E se as coisas não, é muito acontecem? É muito risco. risco. A gente tem que ser responsável, sim, financeiramente, emocionalmente, você entender qual que é o seu limite, né? Então, por exemplo, eu deixei de levar adolescentes depois do meu último grupo de adolescentes em 2022. Viagem incrível, lugar incrível, meninas super legais. Eu entendi que eu não tinha mais uma conexão com elas. Uhum, Por algum motivo eu não consegui mais, foi muito legal, mas eu não conseguia me conectar mais com elas como eu conseguia antes. E aí eu entendi que aquilo estava me sobrecarregando muito mais, uhum. emocionalmente mesmo, do que estava me trazendo felicidade. Então eu falei, esse é um perfil que eu já não dou conta mais. E você saber o seu limite, ser responsável de saber o seu Uhum. limite. Então, não vou levar um grupo que eu sei que eu não vou dar conta só porque isso vai me levar para Disney. Né? Então eu vou chamar uma pessoa que eu sei que é incrível para esse perfil aqui, que eu sei que ela dá conta, né? E eu cuido dos bastidores. Então, Bacana. ser emocionalmente responsável também. Uau, Lu, que papo gostoso, ó. E você que tá aí assistindo, já deixa o seu like. Toda hora eu falo isso, mas muita gente assiste e esquece de deixar um like para ajudar o nosso canal a alcançar outras pessoas. Compartilha esse link com quem quer viajar para Disney, porque a oportunidade tá aqui, ó, tá bom? Então compartilha esse vídeo aí. E Lu, eu quero te agradecer. Obrigado, viu, por deixar a sua empresa, vir aqui bater um papo com a gente, contar um pouco de como funciona lá, foi muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, essa estrutura, né? Esse conduzir assim do podcast muito legal. Então, só posso te agradecer também.
E fico à disposição para quem quiser saber mais sobre viajar. Vocês estão super convidados para viajar comigo, Vambora! né? E viajar para Disney. Então, é só pegar aqui o link na descrição, @meu grupo para Orlando. E vou estar esperando todo mundo lá de orelhinhas e malas Mostra seu prontas. óculos, cadê? Eita, não tá aqui. Tá ali, acho Pera que aí, a ela. Ju vai pegar ali o óculos, só pra vocês verem, gente, o óculos que essa mulher chegou aqui hoje. Eu, Olha que eu, óculos eu sou a legal. pessoa que não anda de camiseta do Mickey todos os dias, mas eu gosto dos detalhes, sabe? Olha lá. Olha o close nela. Legal, né, gente? Ai, ai. Tem os detalhes, tem na unha também, tem. Eu vou, Olha, eu vou colocando detalhezinhos em tudo. apaixonada por Disney. Sou. Gente, então é isso, ó. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui nesse episódio e esteve com a gente em mais um Gestão Sem Gravata. E se tem uma coisa que a história de hoje mostra, é que a gente nunca sabe onde a experiência pode nos levar. Às vezes, aquilo que começa simplesmente com um trabalho desperta também um talento. E esse talento vira conhecimento, e o conhecimento abre novas portas. E quando a gente tem coragem de atravessar essas portas, a vida pode tomar um rumo completamente diferente. E talvez empreender seja muito sobre isso. Entender que nossa história não precisa seguir um roteiro perfeito. A gente aprende, muda, se reinventa, assim como a Lu fez, e encontra novas maneiras de transformar aquilo que sabe em algo que também faça sentido para outras pessoas. E é por histórias assim que todas as quintas às 19 a gente tem esse encontro marcado aqui. Então, ó, siga o nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com alguém que também esteja buscando o próximo capítulo da própria história. Eu sou Marcelo Melo e te espero aqui na próxima semana, porque os melhores negócios podem até começar com uma boa ideia, mas são as histórias, as pessoas e a coragem de continuar que fazem tudo valer a pena. E por aqui a gente conta tudo isso, sem fantasia, sem blá blá blá, sem filtro e, claro, Sem sem gravata. gravata.